Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje para falarmos um pouquinho sobre a apresentação de hipertensão arterial. Vou começar me apresentando, meu nome é Adão Moura dos Santos, sou conhecido como Adão Moura, sou casado com a senhora Eula Paula Oliveira da Silva, pai de 3 filhos, Felipe, Débora e João, sou profissional técnico em agente comunitário de saúde. E estou aqui mais uma vez para poder falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. Para começarmos, vamos ler um pouquinho o quanto a hipertensão arterial atinge a nossa população. A hipertensão arterial atinge cerca de 30 a 45% da população brasileira. Isso quer chegar a um quadro de quase 30 a 50 milhões de brasileiros têm hipertensão arterial. Infelizmente é um número muito alto. E o pior que mais acontece é a hipertensão arterial, ela atinge cerca de 29,6% mais ou menos das mulheres e 26,4% dos homens. E tem ainda um percentual de crianças que têm hipertensão arterial, infelizmente. O nosso país é uma situação difícil. A hipertensão arterial tem assim, crescido muito, tem atingido muitas pessoas. A nossa população tem sofrido constantemente, principalmente os idosos acima de 65 anos. É um caso sério. Nas grandes capitais, na zona urbana, tem atingido essas pessoas com 65 anos ou mais. É uma situação séria. E o que é pressão arterial? Hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, ela é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados de pressão ou sustentados por pressão sanguínea nas artérias. Ela ocorre quando a força que o sangue exerce nas paredes das artérias é igual ou superior a 140,9, ou a conhecida 14/9 da hipertensão arterial. Um dos maiores problemas hoje na pressão arterial não é nem tanto o tratar, porque o tratar a gente cuida, a gente busca. Eu, como agente comunitário, eu vivo constantemente com essas pessoas. Na minha microárea, eu tenho uma média de 77 hipertensos, né? Pessoas que foram acometidas com hipertensão arterial. Mas veja bem, o maior problema é quando as pessoas saem do médico. Você foi ao consultório, você foi diagnosticado com um quadro de hipertensão arterial. Nesse processo, como que o médico descobre que você tem pressão alta? Primeiro você vai no médico com algumas queixas como dores constantes na cabeça, por trás da nuca, um certo enjoo, tonturas, náuseas e etc. O médico ele suspeita que você pode estar com pressão alta. O que é que ele faz? Ele te orienta a aferir a pressão pelo menos 8 dias, né, para seguir um quadro ali, para ver se há picos que aumenta a pressão ou que diminui. Caso essa pressão esteja aumentando sempre, você possivelmente vai estar com hipertensão arterial. Então, quando você retorna ao médico, o médico diagnostica através daquelas medições, né, e pede um outro exame, um exame chamado MAPA, que é o mapeamento da sua pressão sanguínea, que ali você vai medir, e com ele dando certo, né, medindo ali nas médias de 14/9, 140/90 mmG, e hoje para o Ministério da Saúde, junto com entidades que monitoram e que cuidam da hipertensão arterial, você estando já com 130/90 já é hipertensão arterial. Então diminuiu o quadro, antes era 14/9, ou cientificamente conhecido como 140/90 mmG. Mas nos dias atuais, se você tem uma pressão arterial entre 130/90 mmG, você possivelmente já estará com um quadro de hipertensão arterial. O que acontece? Quando o médico, você vai na segunda visita e ele percebe essa situação que a sua pressão está elevada, ele te orienta como deve ser feito, passa as medicações, mas agora surge um novo problema. Você sai do consultório, você está preocupado, sem saber o que fazer, desolado,
muito nervoso com a situação, às vezes a pressão até ali, quando você está naquela situação que descobre, ela começa a aumentar, você fica com medo. Mas isso não é um problema, pessoal, porque o problema não é a hipertensão arterial. O problema é quando o indivíduo ele é negligente com a saúde. Portanto, há uma importância de, depois que você saiu do médico, você comece a procurar formas que venha te auxiliar, te conduzir a ter uma boa saúde. Então, vamos lá. Muitas pessoas, quando saem do médico, como eu disse, totalmente desolado, ele, às vezes, comete alguns erros. Como, por exemplo, só vou tomar o remédio quando sentir a dor. Isso é complicado, é perigoso, pessoal. Veja bem, a pressão alta ela precisa de cuidados quando aparece uma dor de cabeça, uma tontura, um mal-estar. Então é o seguinte, se você só toma o remédio quando você tem esses sintomas, automaticamente você está pondo a sua vida em risco. É preciso tomar cuidado. 2, parar o remédio porque a pressão melhorou. Esse é um mito que prejudica a vida de muitas pessoas, infelizmente. Não devemos, de forma alguma, parar as medicações sem orientação médica. Eu, como técnico e agente comunitário de saúde, quando acompanho sempre essas pessoas, eu costumo orientá-las a tomarem sempre as medicações e me deparo com pessoas querendo ou outras que já desistiram, né, de tomar. Eu busco orientá-los, dando a eles certeza de que a medicação é de suma importância. Não é porque você está sentindo bem que você deve parar. Ao contrário, se você está se sentindo bem, é porque a medicação que o médico receitou, ela está dando certo no seu organismo. Então, a importância, o cuidado de continuar tomando. Não pare de jeito nenhum. Outro erro, assim, que é terrível, é o exagerar no sal. Às vezes as pessoas colocam sal demais e falam, não, só foi um pouquinho. O sal, ele é muito prejudicial à saúde. Podemos dizer que é o inimigo número 1 da sua pressão alta, né? Então, assim, cuidado no exagero de sal, tente diminuir, faça uma alimentação saudável, procure uma alimentação à base de verduras, legumes, né? E substitua o sal por limão, ou por outros tipos que traga benefícios para a sua saúde. Outra situação constante, um erro constante também, é achar que a pressão alta tem cura, né? A cura rápida. A pressão alta, na verdade, ela não tem cura, ela tem controle. Tendo em vista que, segundo a medicina, a partir do momento que você foi detectado com pressão alta, a tendência é sempre vir a continuar alta. Por isso, não existe receitas milagrosas. Você não vai conseguir, pela internet, receitas que possa curar a sua pressão alta. Isso é uma propaganda enganosa. Cuidado. A única medicação que faz com que você possa ter uma melhora ou possivelmente uma cura quando a sua pressão arterial ela é por estado emocional, é a medicação que foi orientada pelo seu médico. Então, nunca deixe de tomar medicação, nunca desista da medicação e dos cuidados com a sua pressão alta sem a orientação do seu médico. É o que nós sempre recomendamos. E quinto e último erro, e não mais importante do que os outros, mas sim importantíssimo, é que você precisa medir a sua pressão regularmente. Pelo menos, a gente pede, eu geralmente sou exigente com o meu povo, eu peço a eles que meça pelo menos uma vez por semana, mas a gente sabe que a correria do dia a dia das pessoas às vezes os impede de ir a ter uma atenção básica, uma unidade básica de saúde, aferir a sua pressão. Essa importância de você aferir essa pressão, porque você vai automaticamente monitorar a sua pressão e vai saber quando que foi os picos, se aumentou, se diminuiu. Se você está tomando medicação e a sua pressão não está estabilizando ali em torno de 12/8, 13/8, é um sinal de que talvez algo no seu organismo não esteja bem. Aí a importância de você voltar novamente ao seu médico e poder refazer novos exames para que possa estar tomando a medicação correta, tá certo? Então, pessoal, e o mais importante é sair do consultório e sendo diagnosticado com hipertensão arterial não é o fim da vida.
O perigo é ignorar o problema. Entenda, quanto antes você aprender a controlar mesmo a sua pressão, maiores as chances de evitar complicações no futuro. Cuide da sua saúde hoje para não sofrer amanhã. Pois é, pessoal. Então, quero falar para vocês aqui de uma história verídica que aconteceu na minha área de um senhor. Há um senhor na minha área que houve um problema de saúde com ele e ele foi diagnosticado com pressão arterial. O médico fez as orientações e sempre que eu passava, eu o orientava para que ele tivesse o máximo de cuidado com as medicações, orientava ele a quais os horários ali, segundo a receita médica, que ele deveria tomar pela manhã, o que ele deveria tomar pela noite, e assim se foi. E o interessante é que ele sempre levava o caso na brincadeira, ele não levava a sério. E, infelizmente, ele brincava, ele achava que não. Por a pressão alta ser silenciosa e estar por dentro causando efeitos, ele não sentia que ela estava prejudicando, então por isso ele não estava tomando a medicação. E eu sempre falava para ele, não vou citar nomes por uma questão de respeito, mas vou botar aqui o nome fictício, Seu José. Eu sempre falava, Seu José, é preciso, é importante o senhor tomar a medicação no horário exato. Aquelas medicações que eu lhe orientei de manhã, o senhor precisa tomar de manhã, porque ela vai ajudar a desobstruir as veias, melhorar a circulação de sangue no seu organismo. Aquela medicação que o senhor toma à noite é para controlar a pressão arterial à noite, até mesmo porque sabemos que um dos maiores picos da pressão alta é da noite para a madrugada. E o senhor precisa tomar medicação. E ele sempre fala, que nada, esses remédios aí não tem problema não. No dia que eu estiver doente, no dia que doer a cabeça, alguma coisa eu tomo. Mas se eu não sentir nada, eu não preciso tomar. E eu sempre falava para ele, olha, esse bem-estar que o senhor está sentindo, o fato do senhor estar bem, não é porque o senhor está curado. É porque a medicação está surtindo efeito no seu organismo, o senhor precisa continuar. E vou falar mais a verdade para o senhor. Se o senhor não continuar, o senhor está correndo um sério risco de sofrer um derrame ou um AVC, que é um acidente vascular cerebral. E um certo dia, quando eu chego na casa dele pela manhã, passado um mês, né? Vim na visita no mês seguinte, e ele não tinha levado a sério, e quando eu cheguei, que adentrei a casa dele na porta, quando ele me viu, começou a chorar. E me disse, bem que você tinha me avisado, você me falou tanto que eu poderia correr risco de ter um AVC. E ele chorando, e às vezes tinha dificuldades de falar ainda, e disse, aconteceu. E não foi por falta de aviso. Aí a sua esposa chegou e falou, não foi por falta de aviso. Nós avisamos, você orientou, mas infelizmente ele não seguiu, ele brincou. Então, pessoal, foi real, viu? Não, o nome dele não é José, foi um nome fictício, mas assim, é só um dos exemplos que nós temos de acontecimento dentro da área, aquilo que nós passamos no dia a dia, aquilo que nós conhecemos e que chega até a gente, né? Pelo fato de estarmos nas casas. Mas o conselho que eu dou para vocês é que continue cuidando da sua saúde, tomando as medicações direito. Nós temos o dever de passar, de acompanhar, de conduzir. Falo aqui em nome de todos os agentes comunitários de saúde, é o nosso dever e fazemos com alegria, com satisfação, porque quando nós orientamos e salvamos uma vida, é como se estivéssemos nos salvando. Porque nós nos preocupamos com o próximo, porque nós cuidamos de gente. Por isso, continue aqui assistindo os nossos canais, siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho lá para maiores informações, para que vocês possam assistir mais vídeo. É um vídeo de conteúdos bons, pode ter certeza que daqui por diante vai sair outros bem melhores. Pessoal, eu vou estar deixando também na descrição um e-book que eu construí, né, para poder estar assim passando para vocês com demais informações. Vocês vão encontrá-lo na plataforma da Hotmart. O link da descrição e do pagamento vai estar junto. Se vocês quiserem nos ajudar, né, querendo nos ajudar comprando esse e-book, nós ficamos muito gratos. Deus abençoe e até uma próxima.